Estou gravando esse vídeo para conversar com vocês sobre um tema que eu acho muito importante e que a gente precisa sempre estar conversando, relembrando. E essa semana eu recebi uma pergunta, eu fiz uma caixinha de perguntas nos stories e eu recebi uma pergunta que foi muito legal. Uma pessoa que segue aqui, uma seguidora aqui do perfil da Anatomia Vivencial, nos perguntando sobre uma situação específica que ela traz, que era um aluno que tem dificuldade, né, de pouco refinamento ou pouca percepção da consciência corporal, que tem pouca consciência corporal, digamos assim, mais... de uma forma mais coloquial, como a gente fala, né? Então, esse aluno tem pouca consciência corporal. Mesmo assim, eu deveria incentivá-lo a fazer a prática meditativa no final da aula de yoga? E eu respondi para ela que sim. Mas eu acho que esse é um tema tão relevante que eu quis gravar esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês. E eu trouxe dois aspectos principais que eu quero trazer para reflexão, tá? Então, o primeiro aspecto é, dentro da prática yoga, nós vamos do mais denso para o mais sutil, né? Então, a gente acessa o corpo físico porque a gente quer acessar outras camadas da mente, né? Então, para a visão do yoga, o corpo físico é também uma camada da mente. A primeira camada, a camada mais densa. E a gente vai acessando camadas mais sutis. Então, a gente vai do mais denso para o mais sutil. Então, a prática meditativa, em especial a prática meditativa contemplativa, a gente parte do princípio que a pessoa ela vai ficar parada, né? A maioria, tem muitas variações, mas eu vou pegar um exemplo clássico, né? Então, a gente vai sentar, geralmente sentado no chão, com as pernas cruzadas, dependendo da habilidade do praticante, ou meio lótus ou lótus completo, né? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que pensar é que a prática meditativa, ela nos convida a uma pausa por um tempo, né? Então, a gente começa já a imaginar, eu vou ficar naquela posição, eu vou orientar o meu aluno a ficar naquela posição, e isso tem um tempo. Então, esse é o primeiro aspecto. A gente quer acessar um corpo físico, a estrutura mais densa, para acessar aspectos mais sutis da manifestação do ser. Primeiro aspecto para a gente considerar. E essa prática tem um tempo. Então, a gente vai partir do princípio que eu posso estabelecer uma situação o mais confortável possível, tá? Então, esse é um ponto. O segundo aspecto que eu queria trazer para reflexão aqui com vocês é que a gente vai pensar no que é que eu posso fazer agora, tá? Então, eu enquanto praticante, e aí esse recado vale para todas as pessoas que querem praticar meditação, e o que é que ou também instrutores que querem orientar os seus alunos, então, o que é que eu posso fazer agora e o que é que eu posso conquistar, né? Então, no yoga, a gente traz muito essa ideia de processo. O processo para o yogi é essencial, né? O nosso foco não está só na meta final. Até porque isso é tão... esse referencial é tão relativo, que meta final é essa, não é mesmo? Então, a gente está ali envolvido no processo. Então, a prática meditativa, eu posso preparar para hoje, para agora, como é que eu posso estar mais confortável dentro desse corpo físico, dentro dessa perspectiva da estrutura física, e como eu posso construir um processo de aprendizado, de refinamento. O processo que acontece, eu vou me refinando nas minhas estruturas físicas, mas também nas minhas estruturas psíquicas. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer para a gente refletir. A nossa porta de entrada é o corpo físico, e eu posso preparar hoje e eu posso me preparar para ir ganhando
conquistando esse conforto. Por quê? Porque independente da linha de meditação que você siga, da linha de yoga que você siga, a gente sempre parte do mesmo princípio. A gente entra pelo corpo físico e depois a gente se desliga desse corpo físico. Só que aí tem um aspecto interessante, gente. Eu tenho visto muitos alunos, praticantes, instrutores de yoga, praticantes de yoga, tem um aspecto que é bem interessante, que é o seguinte. Em relação ao corpo, né, o corpo que está disponível, o corpo que está confortável para aquela prática meditativa, existe uma correlação bem interessante. Eu tenho visto que os praticantes, não é qualquer praticante, seja você instrutor, seja você aluno de yoga, qualquer praticante de meditação, quando o corpo dessa pessoa está muito disponível, muito livre, muito apropriado de todas as potencialidades de movimento, é um corpo que está mais pronto para a pausa e para o silêncio. É como, sabe a imagem do yin, do yang, das polaridades? Então, quanto mais eu vou na liberdade de movimento, na fluidez desse mover-se, nessa relação com o campo gravitacional, mais eu estou pronta para parar e meditar. Então, esse é um aspecto bem interessante. E o contrário também é verdadeiro. Eu tenho visto que pessoas que têm dificuldade de explorar a sua mobilidade de uma forma muito fluida, muito inteira, muito integrada, pessoas que têm dificuldade de sentar no chão, de deitar no chão, de rolar, enfim, de explorar essa motricidade mais livre. Quando elas param para meditar, elas também têm dificuldade. Então, é como se a gente pensasse em duas polaridades, que se complementam, que dialogam. Então, quanto mais eu estou livre no movimento, mais eu estou livre na pausa. Quanto mais preso eu estou no movimento, mais preso eu estou na pausa, tá? Então, esse é um ponto que eu acho bem importante a gente pensar. Então, como é que eu preparo o corpo do meu aluno, ou como é que eu me preparo para a prática meditativa? Primeiro, estando confortável nesse corpo, explorando o seu potencial, explorando sua motricidade. E quando eu falo de motricidade, eu trago muito a referência do trabalho do Moshe Feldenkrais, quando ele olha para o movimento não só como uma ação mecânica, mas uma ação que tem uma sensação, que tem uma percepção, que tem um pensamento e que tem uma emoção, né? Essas dimensões, elas dialogam, né? E temos a ação em si. Então, quanto mais eu puder dar estímulos, resgatar nessa pessoa a capacidade de sentir, de se perceber, de se mover, de se ativar, de explorar seu potencial motor, mais ela está pronta para o silêncio e para a pausa, sabe? E quanto mais ruído, e quando eu falo de ruído, são os ruídos das tensões, dos bloqueios, da rigidez. Quanto mais essa tensão, esse tônus e esse barulho acontece no corpo, mais esse barulho acontece na mente quando ela para meditar. Então, esse é um ponto que eu queria trazer. Precisamos sim ganhar liberdade e liberdade de movimento, liberdade de sensação, de explorar, de resgatar esse corpo que pode fluir. A gente tem esse recurso à nossa disposição. E aí sim, eu estou pronta para mergulhar nessa vastidão interna, né? Vistara. A gente quer expandir a mente, mas a gente também quer uma mente focada. Então, esse é um ponto bem importante que eu queria trazer para vocês. Vamos pensar como ganhar liberdade com esse corpo que se move, com esse ser, né, que se move no espaço. Esse é um aspecto que eu queria trazer para reflexão. Um outro aspecto que eu disse agora há pouco
é que, respondendo a essa aluna, quando ela falou assim, uma pessoa que tem pouca consciência corporal, eu devo incentivá-la ou eu devo estimulá-la à prática meditativa? Sim, porque eu falei para vocês, é um processo, a gente está construindo, a gente está aprendendo, a gente está se reencontrando e resgatando. O Moshe Feldenkrais, ele falava em muitas práticas que, dentro do seu método, que a gente não iria ensinar nada novo. A gente vai relembrar o sistema nervoso, algo que ele aprendeu lá atrás. Então, a Vicky, querida, eu estou aqui vendo o depoimento da Vicky, que adora a forma romântica de falar sobre o método Feldenkrais. Sim, é um romantismo de gratidão, porque eu acredito muito na potência desse método e tenho muita gratidão pela construção do meu trabalho. Eu devo muito ao pensamento do Moshe Feldenkrais. Então, a gente parte dessa perspectiva de que onde eu estou agora, eu posso sim preparar. Né? Então, eu vou falar agora para vocês de uma preparação que vai mais a curto prazo, para hoje. Quero sentar para meditar. E para essa construção, a gente vai seguir uma sequência, tá? Eu vou te orientar que você comece no sentido ascendente, tá? Então, vamos partir do princípio de uma pessoa que vai sentar na posição, vai sentar para meditar no chão, tá? A gente pode adaptar com a cadeira, pode usar o apoio, né, da parede, mas eu vou partir do princípio de uma pessoa que tem habilidade e que é possível estar confortável sentada no chão, com as pernas cruzadas, sem usar o apoio da parede, tá? Lembrando que a gente não precisa de uma rigidez do tem que, né? O que é possível? Então, eu aconselharia vocês a trocarem o tem que por o que é possível agora para mim, para o meu aluno. Então, é possível sentar para fazer a prática meditativa sem apoiar na parede? É possível sentar para fazer a prática meditativa sentado no chão? Então, eu vou optar. Não é possível? Eu vou para a parede. Não é possível sentar no chão apoiado na parede? Eu vou para a cadeira. Né? Então, lembrar sempre que é um processo. Eu respeito esse corpo, mas eu sei que ele tem um potencial. É o que eu tenho hoje e o que eu tenho para desenvolver. E é essa trajetória que é a beleza do processo. E quanto mais nós estivermos atentas, tanto para o nosso processo pessoal, como para ajudar o nosso aluno na prática yoga, na prática da meditação, mais rico, né? E mais intenso e verdadeiro vai ser esse processo. Então vamos lá, eu vou pegar como referência, né? Eu vou pegar aí um modelo, uma pessoa que, ok, eu consigo sentar, meio lótus ou lótus completo, depende. Consigo sentar no chão e consigo ficar confortavelmente sem precisar do apoio das costas na parede. Então, eu já falei para vocês, a orientação que eu dou é de baixo para cima a construção, tá? Então, não começa pela cabeça. Por onde é que a gente vai começar? Pela bacia, tá? Então, primeira coisa, a nossa bacia, que é a nossa base. Então, a gente tem duas estruturas, dois ossinhos, e eu vou convidar vocês agora para deixarem as mãos em concha e ficar na posição sentada. Se você puder agora estar sentado ou na cadeira ou no chão, deixa os seus isquios, né, esses dois ossinhos, repousarem sobre suas mãos. Vocês vão ver que são duas estruturas mais pontudas, né? Então ali, começa a brincar agora, mexe sua bacia para um lado, para o outro, para frente, para trás. Você vai ver que eles vão deslizando, né? Sobre isso, vi que nossos primeiros par de pés são os isquios, exatamente. A gente diz que os isquios são os nossos pés na posição sentada. Então, por onde é que eu começo? De baixo para cima, começo pelos meus pés na posição sentada, que são os isquios. Então, eu estou aqui, encontrei meus isquios, e aí eu posso, gente, aproveitar esse encontro com os isquios para, nessa brincadeira, né, que é uma brincadeira no bom sentido, uma brincadeira muito séria, o que é que a gente está fazendo? A gente está
movendo esses apoios, a gente está mexendo em padrões que já são comuns, estabelecidos para mim. Então, eu vou brincar um pouquinho. Será que é mais fácil sentir o isquio de um lado do que o outro? Será que eu sinto que tem um que está mais para frente do que o outro, um que está mais para dentro? É possível e tudo bem, né? A gente não vai nesse julgamento do certo e errado. Tem gente que fala assim, nossa, Germana, tô torta, né? Tem algo errado comigo. Não, é vida real. Prazer, bem-vindo, bem-vinda à vida real. Então, nossa ideia é reconhecer o que é, tá? Sem julgar, sem expectativa de um modelo pré-estabelecido. Eu quero sentir. Então, com as mãos em concha, eu vou encontrando e fazendo esse balancinho, eu vou movendo os isquios e vai ter momentos que os isquios vão sumir das minhas mãos, lá para frente, tem momentos que eles vão lá para trás, e aí eu brinco um pouquinho. E o que é que a gente percebe? Quando a gente move os isquios, eles estão, né, os isquios, eles são partes de um grande osso que se conecta ao sacro. E quem é que está conectado ao topo do sacro? Coluna vertebral, né? O sacro faz parte da coluna. Eu brinco dizendo que sacro e cóccix, eles servem a dois senhores. Estão ali numa relação horizontal com as asas dos ilíacos e estão numa relação vertical com a coluna. Então, tudo que eu faço na coluna, qualquer movimento, qualquer posicionamento, qualquer ajuste, imagina aqui, né? O topo da sua cabeça, vamos fazer essa metáfora. Aqui no topo da minha cabeça, no platô do sacro, tem aqui L5, quinta vértebra lombar. Tudo que eu fizer com essa cabeça, esse conteúdo que eu estou sustentando aqui, também vai se modelar. Por isso que eu falei para vocês que a construção a gente começa de baixo para cima. Não adianta querer ajudar o seu aluno a meditar, ou você querer melhorar esse conforto, né, na sua prática meditativa, se você começar pela cabeça. Mas a base, né, tá lá desorganizada. Então vamos começar pela base, né? Quando a gente vê um prédio sendo construído, ele começa de baixo para cima. Então vamos nessa ascendência. Então o primeiro ponto, encontrar os isquios. Os isquios são os nossos pés na posição sentada. Então eu vou buscar sentir os meus isquios. Sacro e cóccix, eles estão mais atrás e acima, então eles estão suspensos no ar. No feed do Instagram do Anatomia Vivencial, faz bastante tempo, mas quem tiver interesse vai lá, rola a página e procura uma imagem que eu coloquei, que é o cóccix, o sacro e o cóccix, como um bonequinho num balanço, né? Então eu brinco dizendo que o sacro veio a passeio, ele não quer pegar no pesado. Até quando a gente olha a estrutura do sacro e do cóccix, é fininho, é delicado o cóccix, né? Então eles estão mais acima e mais atrás. Então a ideia é que os isquios sustentem o peso, os isquios recebam, né, criem essa base estável, e o sacro e o cóccix, se eu ponho a mão aqui atrás e eu estou apoiada sobre os isquios, eu vou sentir que tem um espaço entre o cóccix e o chão. E se eu colapsar minha coluna, o que é que vai acontecer? Os isquios sobem e o sacro desce. E aí eu fico jogando um peso no sacro. E não é isso que a gente quer. Deixa o sacro no balancinho. Lembra do balancinho? O sacro quer se balançar e ficar livre. Isquios são as nossas raízes, os nossos pés na posição sentada, tá? Esse é o primeiro aspecto. Apoia os isquios, deixa o sacro flutuando no ar. Outra informação bem importante que eu respondi para essa seguidora que perguntou sobre esse ajuste, né, sobre essa preparação, ajude o seu aluno ou você na sua prática pessoal, se você estiver recebendo essas orientações para a sua sadhana, para a sua prática pessoal de meditação, garanta que os seus joelhos eles estejam mais baixos do que a sua virilha, tá? Por quê? Porque existe um princípio biomecânico que quando os joelhos estão muito altos, eles geram uma força que vai empurrar a sua bacia para trás. E aí você fica lutando, querendo crescer, né? Então, é energia, é esforço.
E por que a gente está buscando tanto conforto no corpo para meditar? Porque a gente quer pegar essa energia e usar para algo que a gente vai precisar de muita energia. Para o nosso treino atencional, para as nossas práticas mentais, dependendo, né, da linha que cada um siga, mas a gente sabe que a prática meditativa, nós seguimos passos, né? Nós ancoramos a nossa atenção em algumas referências e alguns pontos. E aí os caminhos são diversos, isso a gente conversa num outro momento. Mas o que é que eu quero agora? Eu quero deixar esse corpo o mais confortável possível para a prática meditativa, porque eu quero economizar energia. Então, se eu sento para meditar, se o meu aluno senta para meditar com os joelhos lá em cima, esse joelho lá em cima, mais alto do que a coxa femoral, do que a virilha, empurra a minha pelve para trás, então a pelve vai para trás e aí eu faço essa corcunda, né? E aí o que é que eu compenso? Joelhos tão altos, empurrando minha bacia, aí eu vou colapsar, vou apoiar lá no sacro. Eu disse que vida de sacro é para flutuar. Tiro o apoio dos isquios, desço o sacro, retifico minha lombar e minha coluna fica um grande C e minha cabeça se projeta para frente. E o que é que a gente sabe da prática meditativa? A gente quer trabalhar muito também com uma respiração livre. A gente precisa ativar, né, acessar um coxa, Pranamaya Coxa, que a gente acessa através, né, do refinamento e do estímulo do prana. Né? Quanto mais eu absorvo o prana, mais eu estimulo essa camada mental, esse coxa, Pranamaya Coxa. Mas como é que eu vou respirar, como é que eu vou ativar Pranamaya Coxa se eu estou aqui, comprimida, fechada, gradil costal, né? Todo ali comprimido, porque minha dorsal está aqui. Uma pessoa que senta para meditar, ela está gastando energia para poder se manter na verticalidade, ela está deixando de desfrutar essa capacidade de expansão dos pulmões, de abertura da caixa torácica, deixando de oxigenar, deixando de receber mais prana, e ainda está gerando uma sobrecarga na coluna. Então lembra, na prática meditativa, a nossa coluna, ela quer crescer, não é uma coluna que enrijece, mas é uma coluna que quer encontrar a verticalidade. Né? Então, primeiro aspecto, procura os isquios, libera o cóccix, deixa os joelhos mais baixos do que a coxa femoral, do que a virilha. Como é que eu faço isso? Uso um apoio, uso um suporte, uso um buster, uso uma almofada, um rolinho, qualquer coisa que deixe os meus isquios mais altos do que o meu joelho. Criei essa base. Existe um outro aspecto ainda na base, bem importante, a articulação do quadril. O que é que eu estou chamando de articulação do quadril? Tem muita confusão quanto à nomenclatura, tá, gente? O que eu estou chamando de articulação do quadril é a mesma coisa que a articulação coxofemoral, uma articulação esférica, cabeça do fêmur com acetábulo. Uma articulação onde essa esfera gira dentro dessa depressão. E quando a gente senta para meditar e que cruza as nossas pernas, seja em meio lótus ou no lótus completo, esse fêmur ele gira para fora, ele abre, ele se flexiona e ele roda externamente. Então, se eu consigo essa boa abertura da coxa femoral, eu consigo que os meus joelhos fiquem mais próximos do chão, eu consigo que os meus isquios fiquem mais aterrados. Então, eu estou trazendo para você referências isoladas, mas eu queria que vocês pensassem numa teia, tá? Numa rede de comunicação. Eu estou só pensando, é como se a gente levasse uma lupa e fosse lá naquele ponto. Mas a ideia que eu quero construir com você é que isso é uma rede de comunicação, tá? Então, revisando, o que é que eu preciso deixar esse corpo confortável hoje? Germana, eu quero estar pronto para ter melhores condições de experimentar a prática meditativa hoje. Apoio dos isquios, isquios são nossos pés na posição sentada, liberação do cóccix e do sacro, deixa eles livres lá flutuando,
coxa femoral bem rodada externamente, bem liberada, joelhos mais baixos do que a virilha, que é a região da coxa femoral, e aí sim minha coluna tem uma base. Então, com essa base, minha coluna cresce, tá? Então, e aí eu consigo ter um cenário de disponibilidade. Quando minha coluna cresce, o que é que acontece com a minha caixa torácica? A dorsal diz, opa, tô aqui, tô disponível para você. E aí a respiração flui, né? A gente trabalha com essa ideia na respiração de pulso. Pulso que expande, um pulso que recolhe. Eu falei para vocês que os isquios são os nossos pés, a imagem que a gente traz é de aterramento, de estabilidade. Aqui no tórax eu tenho fluidez, eu tenho movimento. E qual é o outro ponto importante para a gente ter de referência? Topo da cabeça, né? Sahasrara Chakra. No Tantra Yoga a gente diz que aqui tem uma linda flor de lótus de 1000 pétalas que se abre. É como uma antena parabólica que vai conectar com a consciência cósmica. Então o topo da cabeça quer encontrar o céu. Bacia quer encontrar a terra, topo da cabeça quer encontrar o céu. E aí a gente está nesse autocrescimento. E, gente, quando eu falo autocrescimento, não é retificação, não é enrijecer, né? Não é jogar a banda, não estou falando de banda, de pressionar aqui. Não, eu quero crescer e tem espaço aqui. É uma ideia muito mais do topo da cabeça que cresce e a nossa coluna ela é convidada a esse autocrescimento, tá? As curvas da coluna, quando a gente vai estudar a estrutura da coluna, a gente sabe que ela tem curvas fisiológicas, curvas que são necessárias para essa boa transmissão de forças, tá? Quando a gente fala de alongamento, de crescer, a gente traz essa imagem de autocrescimento. Mas se eu pegar uma lupa e for lá na coluna vertebral, ela tem curvas, e que bom que ela tem curvas. A natureza provê isso para a gente, para dissipar esse efeito da força da gravidade, tá? Então, a gente vai pensar numa bacia que aterra, numa coxa femoral